para o PowerPoint e iniciamos. Bom dia, boa tarde, boa noite a Boa quem estiver noite. assistindo. Falamos que iniciamos agora nosso projeto de contrapartida referente ao nosso filme Elipses. E o tema, né, da nossa contrapartida é arte e realidade, né? Como o artista cria arte, né, através da realidade que ele vive. E gostaria já de agradecer a presença, né, de A Black Z, Anderson Ferreira, a presença de Andressa Silva e a presença de Paulina Descrey. Alguém gostaria de iniciar? Gostaria de falar alguma coisa? Queria agradecer também pelo convite, agradecer por fazer parte desse projeto. Não sei qual é o horário, mas boa tarde, boa noite e bom dia a todas, todos e todes. E é isso, está sendo um prazer e a gente vai agora fazer essa contrapartida e espero que dê tudo certo. Foi uma imensa satisfação estar participando desse projeto. Agradeço o convite, Diego, por estar aqui agora. Foi um projeto lindo, o resultado ficou fantástico, tanto esteticamente quanto todo o sistema social que a gente tratou dentro dele. E estar aqui agora dando essa contrapartida é um prazer. Show. Boa, Paulina, obrigado. Bom, eu também me sinto muito feliz por estar aqui com vocês e em especial com vocês. Também me sinto feliz pela participação de cada artista que estava nesse projeto. Foi um processo muito curioso, assim, né? Fazer toda a montagem da cena que eu participei dentro do Elipses. Então, agora ver o projeto caminhando é muito bonito e é a parte mais gostosa, assim, de ver ele no mundo, né? Chegando nas pessoas e abrindo diálogo. Então, me sinto bem feliz de participar desse projeto. Show, galera. Valeu, muito obrigado. Fico muito feliz, né, de vocês terem aceitado participar do projeto, né, de todo o trabalho que a gente teve, né, das horas ali criando, executando. E realmente, para mim também foi muito gratificante, né, trabalhar com pessoas, né, que são talentosas e extremamente comprometidas. Bom, vamos iniciar então o nosso projeto aqui. Como eu já disse, contrapartida, arte e realidade, como uma influencia o artista. E para isso nós vamos tentar atingir esse objetivo, né? Que é elucidar um processo criativo baseado na realidade, tendo como referência o filme Elipses. Eu coloquei elucidar, até porque esse é um tema extremamente amplo, é um tema de bastante conversa, de bastante debate. E aqui a nossa intenção é trazer o tema, conversar sobre ele, porém a gente não vai aprofundar tanto. E o principal é tendo o filme Elipses, né, como nosso ponto de partida, né? Até porque foi o nosso trabalho. A gente vai seguir esse roteiro, né? Vamos ter uma breve apresentação, depois nós já vamos falar das cenas. A sequência vai mudar, vai ser o Anderson primeiro, depois vamos falar da cena da Dona Maria e a última vai ser Dançando com o Caos, né? E teremos um encerramento no final. Para essa apresentação, eu separei um trecho de um artigo que eu encontrei na internet, que é da Cristiane Wagner. Ela é doutora em arte plástica pela Sorbonne, que é a Universidade de Paris. E ela também é pós-doutoranda no curso de artes visuais da Unicamp. Isso daqui foi um artigo que ela escreveu para a revista da USP. E o tema dele é basicamente o que a gente está tentando tratar aqui, né? Que é a questão da arte tendo a realidade como referência. Separei esse trecho aqui porque ele é bem interessante. Vou ler para vocês. A representação da realidade pelas obras de arte, na maior parte do tempo, ao invés de tornar presente o que já existe, apresenta o que está ausente, ou configura um equivalente visual do que é inteligível por meio de valores simbólicos ou de alegorias. Porém, sem que seja uma réplica, mas a arte da realidade de reconhecer as belas coisas da vida. Resumindo, né, basicamente o que ela disse aqui, é que, na verdade, muitas vezes quando a gente usa a realidade como um ponto de partida,
nós como artistas vamos usar de outros tipos de linguagem, de outros tipos de elemento. Se de repente a gente está falando sobre a violência contra a mulher e a gente utiliza uma dança para expor isso, então a gente está pegando algo belo para expor isso, né? Para expor essa realidade. Não necessariamente significa que é belo no sentido de ser bonito, mas no aspecto de, tipo, você tem um texto como da Dona Maria, que é um texto bem estruturado, foi um texto pensado, que ele tem o começo, meio e fim. Então, a Paulina, né, no caso, ela teve a preocupação de trazer algo artístico para um tema extremamente relevante, para um tema extremamente sério. Então, basicamente, né, um dos trabalhos do artista é ter essa preocupação, né, é ter esse trabalho. Tendo feita, né, essa introdução, eu vou deixar depois o link, né, desse artigo, né, no vídeo, né, para depois quem quiser ler. É um artigo muito interessante. E acho que agora a gente já pode, né, ir para o que é interessante para a gente. Eu vou passar o trailer do filme e depois a gente continua. Quer saber mesmo da minha história? É, menina. Silêncio. Acabou de morrer um homossexual no Brasil. Gritar, mas eu não podia, porque ele tava tampando minha boca. A cidade só observa. Quanto tantos outros casos não filmados e que também terminam de forma tão trágica. Pronto, trailer do nosso filme. E agora vamos para as cenas. Já estruturei aqui, né, de forma a fazer na seguinte sequência: Anderson, depois a cena da Dona Maria e depois dançando com o caos. Essa cena do Anderson, vamos passar o trailer dela agora, ok? Bom, galera, entrando agora na cena do Anderson, né? Algo que talvez das cenas do filme essa seja mais peculiar no aspecto de que não foi nada criado, né? É basicamente uma entrevista e a gente conhece o Anderson, né? A gente, vamos dizer assim, entra no mundo dele, né? E Anderson, né? A principal momento, né, da sua cena é justamente aquela questão daquela situação, né, de que você sofreu racismo, né, sofreu preconceito naquele grupo lá do Facebook, e é onde a cena vira, né, que a gente tem aquela quebrada, que depois você, né, tá contando toda a sua história, acontece a situação e você perde a sua voz, né? De certa forma é o que o racismo faz com a gente. Ele tira a nossa voz, né? Ele tira, né, quem nós somos. Então, o que eu gostaria de te perguntar primeiro, né? Apesar de ser assim uma situação bem chata, né, a gente conversou bastante, a gente trocou bastante ideia. Eu queria saber contigo quem era o Anderson antes
e quem se tornou, né? Quem o Anderson virou depois disso. Porém, eu não quero que você me diga só a pessoa. Eu quero saber o artista Anderson Ferreira, né? Quem que ele era antes e quem que ele é hoje. Certo. Essa pergunta me faz lembrar da Nina Simone, quando ela fala que o artista ele precisa representar os tempos atuais, né? Como artista, o antes e depois é trazer para a arte essa história de resistência. Por exemplo, trazer para as minhas músicas solos, trazer para os meus vídeos e trazer para as minhas interpretações essa história de resistência. Eu sinto muito mais, isso me dá muito mais ânimo e mais força e mais ideias e representações quando eu vou cantar alguma coisa. Por exemplo, quando eu vou interpretar A Carne Mais Barata do Mercado é a Carne Negra, da Elza Soares, ou quando eu vou cantar alguma música do nosso povo, quando eu lembro do que aconteceu comigo, né? Então, eu como artista me sinto cantando um tempo atual, que a gente sabe que o racismo ele mudou o rosto, ele ainda tem as mesmas formas de machucar, mas mudou o rosto, né? Ele é um racismo mais moderno, parece que é velado, mas não é velado, e ele continua matando a gente, matando a nossa saúde mental, e eu trago isso para as minhas músicas como artista. Então, como artista, o que mudou em mim foi trazer muito mais força e, como Nina Simone disse, representar esse tempo atual. Agora, como ser humano, eu já me senti uma pessoa extremamente forte antes disso acontecer, porque eu já estava passando por alguns acompanhamentos, tanto psicológicos quanto de amigos, de pessoas que também passam pela mesma coisa, né? Que me entendem, que se entendem aqui na cidade. Então, quando isso aconteceu, eu não fiquei tão abalado. Eu fiquei, claro, assim, assustado, mas eu não fiquei abalado, porque eu sabia a quem recorrer. Eu sabia que eu tinha amigos por perto, eu tinha pessoas do jurídico, advogados, gente da Comissão de Direitos da Pessoa, do Movimento Negro, direito da pessoa LGBTQIA+. Então, eu sabia para quem recorrer. Então, eu já estava me sentindo forte. Depois que eu vi que eu consegui ir atrás, que eu consegui denunciar e consegui abrir um inquérito em relação ao que aconteceu, eu me senti mais forte ainda. Então, em contrapartida, a minha fortaleza aumentou. Eu já sou uma pessoa extremamente forte, mas a minha fortaleza aumentou como pessoa e a minha representação como artista também. Pô, legal, Anderson, muito bom. É só abrir um parênteses aqui, tendo em vista que a gente tem um debate, né? Eu fiz uma pergunta para o Anderson. Caso a Andressa e a Paulina também queiram conversar e também expor uma opinião, à vontade, viu, galera? Vamos trazer a forma mais descontraída possível, né? Para a gente ter aqui um trabalho bem interessante. Então, no que vocês quiserem pontuar, conversar, tá aberto, tá ok? Uma segunda pergunta agora para você, Anderson. E ela é referente a um momento, um dos momentos que eu mais gosto no filme, cara. Tipo assim, eu vou ser bem sincero, cara. Acho que é o momento que eu mais gosto, justamente pela honestidade, né? Que foi a que você expôs. Que é quando tu fala da arte drag, que você usa o seguinte termo: a arte drag, pra mim, ela representa a libertação. Então você fala, né, que antes você tinha uma visão, tal, e que a partir do momento que você assimilou a drag, né, que você começou a usar a lace, que você começou a se maquiar, isso daí representou uma mudança, né, no seu modo de ver a vida, né, no seu modo de encarar as coisas. Então a minha pergunta, né, basicamente ainda, né, tratando isso do Anderson antes, do Anderson depois, o que eu quero saber de você é o seguinte: o que era a arte antes e o que a arte se tornou para você depois que você se libertou, né, que você encontrou esse, vamos dizer assim, esse eu, né, que hoje você é? Perdão. Tudo isso entra no quesito interseccionalidade, né? Quando a gente vai ler Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, sobre feministas negras, a gente entende sobre a interseccionalidade. Então, quando eu comecei a me entender como o Anderson que é bicha e que é preto e que é artista e que isso não se separava de uma coisa a outra, quando isso era tudo junto, não tem como separar o Anderson da bicha e do artista. É isso, eu sou isso.
E aí eu estava passando por um processo ainda de, não de aceitação, mas um processo de descoberta. Que a cada descoberta que eu fizesse com uma maquiagem, ou colocando uma lace, ou colocando um salto, ou um cropped, cada descoberta era uma evolução diferente. Então eu me sentia evoluído, eu me sentia uma pessoa que ficava mais livre ainda. Eu não tenho muitos tabus, vocês me conhecem, sabe que eu não tenho muitos tabus, eu sou bem livre em relação a muita coisa. Vários tabus na sociedade, sexualidade, tudo, não tenho tanto tabu assim. E graças à terapia. E eu fui me entendendo e sentindo que eu realmente estava evoluindo. Toda vez que eu experimentava uma maquiagem nova, ou uma lace nova, ou eu ia me apresentar montado, né? E isso me trazia uma força muito grande, porque mostrava que era uma pessoa negra, que bicha, que estava conseguindo sair do padrão que a própria sociedade coloca em cima das pessoas negras, que é de que o negro tem que ser o que é o forte, que é o rígido, que é o que não chora, que é o que precisa ali o pai de família, né? Aquele que é sempre o grandão, o bem dotado. Então, quando uma pessoa negra, LGBTQIA+, faz essa arte drag, ela assume ali que ela não está dentro desse padrão exigido e que ela se ama. Então, isso também mostra o meu auto-amor, a minha autoestima, de que eu me amo pra caramba, e que eu fazer isso, eu colocar uma maquiagem, significa que eu me amo mais ainda, porque eu adoro aparecer, né? Adoro aparecer, adoro estar nos holofotes, adoro me exibir. Então, nossa, é tanta coisa, assim, engloba a minha interseccionalidade, engloba a minha evolução como pessoa, engloba minhas apresentações como artista, e também faz parte da minha autoestima, porque eu adoro câmeras, adoro fotos, adoro estar na frente. E também tira essa casca que a sociedade conservadora coloca na gente, de que a gente tem que ser uma coisa só. Se eu for gay, eu preciso ser um tipo só de gay. Se eu for negro, eu preciso ser um tipo só de negro. E isso não existe, né? Nós somos plurais, eu sou um ser plural. E por ser um ser plural, eu preciso, pelo menos, eu sinto a necessidade de explorar a minha pluralidade. Sempre estar explorando algo novo, entendendo, quebrando tabus dentro de mim, entendendo mais sobre a minha sexualidade, que a gente sabe que a nossa sexualidade é muito fluida, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu gosto de explorar tudo que tem em mim relacionado à pluralidade, e esse antes e depois como artista é isso, é eu me mostrar mais e ter mais segurança na minha arte. Eu falo muito, gente. Não, maravilhoso, mano. Isso aí, cara. Eu queria fazer uma pergunta. Opa, assim, Pode fazer. Pode me fazer. fez pensar uma coisa importante, assim. Aí eu queria ouvir para saber sobre você e também da Paulina depois. Você falou que quando aconteceu aquele episódio com você, tu se viu muito forte porque você tinha um apoio, tinha a quem recorrer. E isso me fez pensar que nesse lugar de artista em que a gente se encontra, onde a gente, sem escolha alguma, a gente precisa estar se posicionando em relação à política, porque arte é política, né? E no teu trabalho a gente vê muito isso. Queria saber de ti, diante disso, né? Desse desafio de apresentar o teu trabalho artístico, trazendo temas que batem de frente com uma sociedade conservadora, racista, preconceituosa, enfim. O que hoje para ti é fundamental para que tu se sinta forte todos os dias e continue. Eu acho que a gente está todo mundo nessa sensação de agonia, né, por causa dos tempos atuais, do declínio de um país. Então, sei lá, falar sobre as coisas que nos fortalecem, eu gosto muito de ouvir, porque vai dando até uma energia aqui para continuar, né? Porque, enfim... No momento que nós estamos, todos nós precisamos estar fortalecidos. Exatamente. E aí ouvir o outro, né? Para mim é muito massa e especial saber do Anderson, conhecendo um pouco da tua história. Vai ser bem bom. É isso. Ô Anderson, antes de tu responder, a Andressa praticamente ela já antecipou a próxima pergunta, né?
Isso daí, ó, pensando aqui há dias, tá, eu falei, não, vou fazer isso. Andressa aqui na hora, já, pá. Então, assim, respondendo ela... A Andressa é sensitiva, amor. Ela é todo um impressionante, negócio né? ali, é todo um... Tá entendendo? Só para complementar, né, justamente a pergunta dela, né, o que deixa o Anderson forte, o que eu ia te perguntar, né, realmente, você lançou um CD maravilhoso agora, né, a gente viu seus clipes, vimos as suas músicas, e a gente viu, né, elementos da arte drag, vimos a questão do racismo, da homofobia, e a pergunta seria, né, como que está sendo o seu processo criativo? O que não deixa, né, de não ter a ver com o que a Anderson perguntou. Justamente o que deixa o Anderson forte, né? O que traz a ele essa vida e justamente essa condição dele de estar criando, né? De estar produzindo, né? Coisas tão boas como o que a gente viu agora recentemente. Então, igual a Andressa disse, dá até um ânimo falar das conquistas. É porque se a gente for parar para falar das derrotas, amor, é o dia inteiro. Mas falar das conquistas importa muito. Eu faço terapia, então uma das coisas, faço terapia toda semana, uma das coisas que me deixa muito forte, e eu recomendo para quem for, quem conseguir, quem não conseguir se planeja para fazer, mas assim, é uma questão de vida ou morte mesmo, fazer terapia, tratar da saúde mental, tratar da minha saúde mental, desde que iniciou a pandemia e desde que eu passei mais de um ano, passei pelas agressões, tem sido um dos meus alicerces para tudo. É um alicerce assim para eu conseguir chegar na criatividade artística, para eu conseguir me manter são dentro de casa, para eu conseguir fazer várias coisas. Então, a primeira coisa que eu queria falar é terapia, saúde mental, tratar da cabeça, não adoecer mentalmente, porque se a gente adoecer mentalmente, a gente não consegue mais fazer nada. E a gente está num país onde, se a gente não morre fisicamente, a gente morre mentalmente. Uma das maiores estatísticas de doença mental estão nas pessoas negras. As pessoas negras são as que mais sofrem doença mental, justamente por viver nessa agonia. A gente acabou de ver a notícia ontem da mulher preta que estava grávida, modelo lá, que foi acometida por uma bala perdida, e a gente sabe que bala perdida só atinge pessoas negras, praticamente. Então, como a gente vê esse tipo de notícia, se a gente não tiver com a nossa mente sã, tratada, eu não sei, a gente acaba morrendo junto. Então, para eu conseguir sobreviver, foi tratar a saúde mental. E, assim, coisas que me deixam muito forte para ter essa criatividade, além da saúde mental, eu conseguir chegar nos meus sonhos. Eu sinto muito prazer quando eu consigo trabalhar com coisas que eu gosto. Muito prazer. E por eu sentir muito prazer, então eu faço com muito gosto. Né? Então eu adoro trabalhar em estúdio, adoro gravar vozes, eu adoro cantar no estúdio, adoro gravar CD, amo fazer backing vocal, amo gravar minhas próprias vozes. E o processo de criação do meu CD, por exemplo, foi todo trabalhado na minha história de vida. O Edier, que é meu produtor, ele fez uma anamnese, conversou comigo por um tempo, a gente sentou, inclusive na antiga Arigoca, quando eu trabalhava na Arigoca, ele foi lá, a gente sentou, conversou por um bom tempo. Ele entendeu toda a minha história, a partir disso ele fez todas as letras das músicas. Aí em trabalho conjunto com o Anderson Bem-vindo, que também faz parte do projeto Elipses, assinando a música. Trabalho com o Anderson Bem-vindo, a gente conseguiu construir as músicas, e todas as letras que falam de uma utopia, de um futuro sem preconceito, todas as letras que falam sobre hipocrisia, que falam sobre o racismo, o preconceito, a LGBTfobia, tudo isso tem a ver com um pouquinho da minha visão. Então, cantar isso é muito prazeroso. Eu acho que a minha criatividade não seria tão ampla se eu estivesse cantando algo que eu não sentisse prazer. Então, fazer algo que te dá prazer é muito importante. Ainda mais no meio artístico em Rondônia. A gente sabe que existem muitos artistas que precisam de 2, 3 empregos para sobreviver. Tem artistas que não têm a arte como fixo, né? Precisam de outros empregos para sobreviver. Mas se você consegue fazer aquilo que você, mesmo que não seja fixo, mas se você estiver fazendo aquilo que você gosta, né, que te dá prazer, a criatividade ela é ampla, ela vai longe. E eu encontrei pessoas também, igual a Andressa falou, né, pessoas que me ajudaram. Encontrei pessoas que conseguiram acreditar nos meus sonhos. Quando eu voltei para cá, eu senti que meus sonhos estavam morrendo. Eu ainda tenho um sonho para realizar, que é do Teatro Musical em São Paulo, mas isso mais pra frente. Quando eu voltei pra cá, eu percebi que meus sonhos estavam morrendo,
e eu precisava de algo. Então encontrei pessoas como o Edier, como outras pessoas do teatro, que me ajudaram a reativar os meus sonhos e não acabar com isso. Né, eu pensava na minha adolescência, quando será que eu vou gravar um CD um dia? Eu nunca imaginei que em 2021, com 26 anos, eu ia ter um CD gravado em todas as plataformas digitais, no YouTube. Nunca imaginei isso na minha vida, assim, dessa proporção, né? E hoje parece ser tão natural, porque a minha força e minha autoestima, ela é tão trabalhada, eu me sinto tão bem comigo mesmo, eu me amo num ponto que eu não me abalo fácil. Então, a minha arte é o retrato do meu amor próprio. E é isso. Eu falo muito. Meu Deus. Você fala o que tem que ser dito, meu amor. É muito bom de ouvir. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Anderson, da sua parte agora, né? Diria que a gente fica por aqui. Tu tinha conversado comigo mais cedo, né? Referente a você precisar se ausentar, né? Sim, sim. Então, tipo, já estendendo, né? Gostaria mais uma vez de te agradecer, cara. Muito obrigado por ter aceitado participar do projeto, por estar aqui agora trocando, né, essas ideias com a gente, que, cara, acrescenta muito e edifica, né? Isso que é o grande trabalho do artista, né? Mexer, né, com a gente, trazer emoção. E Anderson, parabéns, cara. Você é um artista nato. Eu que agradeço, vocês que me edificam, nossa, demais. Eu fiquei vendo depois as cenas, a Andressa, esses dias eu mandei uma mensagem pra Andressa, falei, Andressa, você precisa ganhar um prêmio, amor, porque não é possível, não, gente, é sério, não é possível, ela enquadra tão bem no vídeo, ela representa tão bem, eu falo, meu Deus, essa menina precisa se espalhar, mais pessoas precisam conhecer essa garota. Eu vejo a Paulina atuando. A Paulina é uma pessoa muito leve, né, e muito brincalhona, e muito fantasiosa, né, pisciana, né, amor? Maravilhosa. Mas quando ela tá atuando, ela entra num universo muito sério, e ela faz com proeza. Então eu fico muito feliz de trabalhar com vocês, espero que a gente trabalhe mais, e esse trabalho foi incrível. E é isso, obrigado. Eu realmente vou precisar sair mais cedo, porque eu tenho algumas coisas para fazer, mas estou feliz que deu certo. Ok. Antes, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Vamos dar continuidade aqui, né, ao nosso trabalho. E agora vamos para a cena da Dona Maria. Foi escrita pela Paulina. Vou passar aqui o vídeo, né, o trailer rapidinho da cena. Tu quer saber mesmo a minha história, é? Ah, pois, então eu vou contar pra você. Eu não pude gritar. Eu não pude gritar ali, não. Aliás, o povo não vê nem a gente. A gente somos invisíveis. Bom, dando continuidade, temos aqui as duas Donas Marias, né, vamos dizer assim. Na primeira foto a gente tem a Paulina, que foi um dos monólogos, né, inclusive eu assisti, na verdade foi eu que tirei essa foto até. E temos aqui a Vavá, também caracterizada como Dona Maria, né. A Paulina, né, talvez para quem não saiba, ela que escreveu o texto, né, era um monólogo que ela apresentava em Sarais, né, já apresentou lá no Taberna das Artes. E eu acho que eu conversei muito pouco contigo, Paulina, sobre esse texto, apesar de ser um texto incrível, eu acho que a gente nunca chegou a trocar uma ideia sobre ele mesmo, né. E, cara, uma dúvida que eu tive justamente nesse momento, né, estava preparando o filme, que basicamente assim, como é que foi, né, a criação dele e o principal, qual era a tua intenção com ele, né? No caso, quando você resolveu criar ele, o que você tinha em mente, né? De repente, de mensagem que você queria passar. Diego, a gente vive em um mundo em que pessoas são invisíveis. No geral, em qualquer lugar que você vai, tem pessoas invisíveis. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar em um curso, andando pela rua, e muitas pessoas são apagadas. E toda a realidade que elas carregam são apagadas junto com elas. Existe uma violência velada, uma violência estrutural contra todas mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQI+, e são camadas de violência que são apagadas.
e são apagadas institucionalmente. Então, eu vejo que não foi nem como começo de artista, porque eu nem pensava em ser artista quando eu escrevi esse texto, mas como uma pessoa com o mínimo de empatia e respeito pelo próximo. Uma pessoa que olha nos olhos de uma pessoa e vê ali humanidade. E todo o meu processo de escrita partem desse tipo de abordagem, que é ver a humanidade de uma pessoa, conversar com ela, pedir para ela me contar a história, ficar ali conversando, dividindo um café. E, assim, às vezes é o que muita gente precisa para continuar ter um dia bom. Porque essa dor, ela tá tão velada, ela tá tão enraizada e tão presa na garganta que você colocar ela para fora e confeccionar ela faz você enxergar o que está acontecendo ali. Então, o meu processo criativo é esse. É a proposta de enxergar e, se possível, mostrar realidades invisíveis. No começo, até pouco tempo atrás, antes da Taberna das Artes, eu não tinha como expor esses textos, e chegar ali foi uma forma de montar personagens, e esses personagens se repetem, esses personagens estão em várias pessoas, e padrões se repetem, e expandir esse padrão, deixar outras pessoas verem esse padrão, é fazer com que elas enxerguem uma realidade que elas não estão enxergando. Legal, Paulina. Tu mais ou menos pegou quantos relatos para fazer o texto? Só da minha família foram 5 Marias. Olha. Mas todas as Marias que estavam trabalhando em locais, sabe? Então, essas histórias se acumulam e alguns padrões se acumulam, infelizmente. Falta de estudo na infância se acumula, abusos sexuais se acumulam, dependência de um marido abusivo se acumula. Então, ao longo da minha vida, vou conhecendo pessoas e essas pessoas vão passando parte dessas histórias e elas vão se construindo, criando uma teia de padrões comuns. E até me emociono com um relato que o Anderson passou pra gente, né, de tipo o quanto que a violência está aí, ela atinge a todos nós, e a gente tem que... E as pessoas são obrigadas a estarem preparadas a lidar com elas, para não morrer por dentro. Sim. Não tem um número fixo de pessoas, foram várias pessoas. E realmente E agora... quando você faz essa pergunta, Diego, eu também me coloco nesse mesmo posicionamento da Paulina, de que muitas Marias, mano. Tu foi descrevendo assim os padrões, nossa. Sim, e eu vejo muito. Eu vejo muito do teu trabalho também. É o nosso país, é o nosso estado, é a nossa cidade, é o nosso bairro, é a nossa casa. É muito comum e é muito infeliz, né? Sim, sim. Eu vejo muito no teu trabalho também, Andressa, tá explorando esses padrões de violência contra a mulher. Eu acho que teu processo criativo deve ser algo parecido e também expõe muito. Eu adoro o teu trabalho por isso. Eu me emocionei muito no teu trabalho, e quando você foi descrevendo, né, sobre o texto, e aí você falou, espero que as pessoas enxerguem, né, essas pessoas invisíveis. E, cara, quando eu assisti a Vavá, ela é uma atriz fora do comum. Fora do comum. Eu me arrepiei, eu chorei. E eu falei, cara, eu não acredito, isso aconteceu com a Vavá. Juro por Deus, eu falei, nossa, mano, ela tá fazendo um depoimento da vida dela. E isso é um trabalho de atriz incrível, que é o ponto da gente público assistindo achar que realmente ela, sabe, ela viveu aquilo. E aí, tipo, esse trabalho de atriz da Vavá e o teu trabalho de texto, cara, é assim uma coisa incrível. Pra mim,
uma das cenas, Elipse inteiro é muito forte, é muito tocante, tudo é muito lindo e significativo e único, mas quando chega na Dona Maria, assim, para mim, pega muito forte, porque vai falar de coisas que estão relacionadas com a minha ancestralidade, com a nossa em comum, então é bem forte, assim, ouvir, e dentro de si precisa ser reafirmado que você não vai ser mais uma Maria nesse sentido, sabe? Eu acho que todos os dias a gente tem que se reafirmar isso, porque é muito fácil cair nesse padrão, já que ele está tão naturalizado, né? Já está tão no nosso inconsciente coletivo. Então, a importância de textos como o seu, de trabalhos como o seu, como o da tia Vavá, como a do Anderson, enfim, projetos como esse, levantando esses temas, é muito fundamental. Porque parece que é uma coisa batida, né? Parece que é uma coisa que já tem muito... Não, mas a gente ainda está vivendo isso, ainda é comum. Se eu sair aqui na minha rua e conversar com algumas vizinhanças, eu vou ver essas cenas reais acontecendo. Então, essas coisas precisam ser faladas, dialogadas. Parabéns demais, amiga, pelo seu trabalho, pela sua generosidade e sensibilidade. É até assim, difícil de descrever, né, o grau da importância de obras assim. Sim, sim. Inclusive, eu conversei muito com a Vavá enquanto ela estava trabalhando a criação do personagem. Ela perguntou se podia incluir outras Marias. E ela incluiu irmãs, tias. Então, elas estão por aí. Estão todos os lugares. E é isso que eu achei fantástico no projeto do Diego, do Elipse. Eu acho que, se possível, a gente tem que continuar com outros filmes curtos como esse, expondo outras realidades, porque importa a quem esconder. E a gente é revolucionário a mostrar que isso acontece. Eu me sinto muito grato e completo por ter um grupo como o nosso, de trabalho e de artistas tão fantásticos. Nossa, nós temos um grupo de artistas aqui em Rondônia muito bom, fazem trabalhos excelentes, e esse grupo expondo trabalhos como Elipse, cara, é um negócio sensacional. Eu fico bobo, porque eu não consigo imaginar a magnitude que isso consegue atingir. Pessoas que sofrem abuso, às vezes não percebem que estão sofrendo um abuso. E assim, é só caraca, isso está acontecendo comigo, eu não posso deixar. Desculpa, já falei demais. Falou não, fala mais. Podem ficar à vontade, isso aqui é para isso mesmo, pra gente conversar, pra gente se abrir. Eu só, né, pontuando, né, como você falou, né, não, são várias Marias, né, uma teia que se cria, e realmente, quando eu tava gravando a cena com a Vavá, a gente notava isso, né, é mais de uma voz ali que tá dizendo, é mais de uma voz, né, que tá contando, né, o que passou, o que sofreu, e vamos mais uma vez aqui enaltecer a Vavá, que realmente, ela é uma atriz maravilhosa, incrível, uma pessoa boníssima, né? E a gente, né, tem que reconhecer isso nela. Eu queria te fazer uma pergunta, Paulina, referente ao texto, né? Mas Sim. necessariamente no aspecto da estrutura, porque eu vou dizer que eu achei ele bem único. O modo como você montou, como você ali, vamos dizer assim, você criou camadas, né? Que a personagem, beleza, ela tá contando a história dela, mas tem uma progressão, né? E a gente consegue perceber isso. O que eu queria saber de você, de repente você teve uma inspiração, algum artista que de repente você já tinha visto algum trabalho semelhante, ou alguma coisa assim que te deu essa luz, te deu essa ideia para fazer o texto como você fez? Foi a questão da pesquisa, porque como eu falei, existiam padrões de violência. Então, a forma que eu organizei foi tais relatos sobre abuso na primeira infância, tais relatos de pais abusivos, tais relatos de
de abuso sexual, tais relatos de evasão escolar. Então, eu tive que organizar esses relatos de alguma forma. Então, eu escalonei eles, vários deles, e construí a vida da personagem em paralelo. Mas foi uma questão de organização, e quando a gente estuda contação de história, o professor ele faz com que a gente divida o texto em alguns aspectos para que fique mais fácil. Mais que você não lembre todo o texto, você lembrando que existe em cada bloco, você consegue continuar a narrativa de forma linear, tranquilamente. Então, a estrutura foi pensada dessa forma. Bom, muito legal, Paulina. Realmente é um texto assim bem especial, né? Só voltando ao que tu falou, né? Referente a gente fazer, né, mais projetos, né, mais elipses e tal. Manda mais texto pra gente que a gente faz, tá ok? Já pra isso mesmo. Só querendo coisa pra poder trabalhar em cima. Foi uma imensa... foi um trabalho muito legal, tá? Participar desse trabalho com vocês. Eu amei o resultado, achei uma coisa incrível. Essa questão das cenas curtas, eu achei que mesmo com as cenas curtas, todas elas tiveram um linear comum, que foi essa questão dos invisíveis, essa questão dos abusos, e foi incrível. A linha, todos os textos que você escolheu, teve texto do Mike, o texto do Mike ficou... Eu sou fã daquele texto desde quando ele me mostrou pela primeira vez, e eu já vi ele trabalhando aquele texto. Então, todos os artistas que você colocou ali, a Andressa, o Anderson, o Júnior, a tia Vavá, não tem um ar de reclamar, porque foi maravilhoso. Foi muito bom trabalhar com vocês. Gratidão, muito obrigada. Show, Paulina, muito obrigado. Digo mesmo, trabalhar com você também foi incrível, né? Tá sendo incrível, né? Que a gente ainda tá trabalhando junto. Né? E vamos continuar, vamos dar sequência agora. Agora a gente vai dançar com caos. Eu adorei essa performance, eu adorei. A cena da Andressa Silva. Vou passar o trailer aqui rapidinho e a gente inicia a conversa. Dançando com Caos foi a última cena do nosso filme. Basicamente é uma criação, né, da Andressa. E, cara, eu sou bem suspeito para falar que a Andressa a gente já trabalhou junto, né, já tivemos outros projetos já. E assim, eu montei algumas perguntas, mas eu vou dizer que é mais curiosidade minha mesmo. E, né, até pelo próprio trabalho aqui que a gente está fazendo. Então, Andressa, já, né, vamos já colocar aqui algo, cara, que eu sempre quis saber de você. Assim, essa cena, né? Você pensou na cena, pensou nos elementos que compõem a cena. Por exemplo, aquele momento que você segura a casa, que, pô, é incrível. Parte da sua coreografia tem momentos que você se enforca, né? E tudo isso está dentro do que a gente se propôs a tratar. É a questão da violência contra a mulher, né? O fato dela não ter voz. Aí, o que eu queria saber de você? Tendo em vista que você... Para essa cena, em muitas coisas que eu já vi, você trabalha muito o corpo. O que eu queria saber era como que você estuda, né? O que você estuda e como você se prepara para conseguir trazer isso, para conseguir expressar essas emoções de forma assim tão limpa, né? Tão clara. Bom, já não é a primeira vez que me perguntam sobre essa questão do corpo, né? E é interessante porque é o meu foco de trabalho.
dentro dessas temáticas que eu tenho abordado, tanto nesse trabalho Dançando com o Caos, como em outros, como Vácuo, esses trabalhos mais independentes. Recentemente também tem uma vídeo performance e entrou no Festival Rondoniana, nesse período agora, se chama Úmido Humano de Dança, e também traz a questão do corpo. Então, é uma linha que eu tenho me destinado a pesquisar, né, sobre esse corpo cênico e como usar esse corpo para comunicar através dessas diversas formas, né, a dança, o teatro. A minha preparação, ela vai muito baseada nessa trajetória de 10 anos que eu tenho me colocado dentro do teatro. Então, eu venho trabalhando algumas técnicas que, inclusive, o Diego já trabalhou comigo, o Anderson também, né, que são técnicas de teatro, de jogos teatrais, biopontes, consciência corporal. Eu gosto muito de algumas pessoas como Pina Bausch. Quando eu vi ali algumas coisas da cena, eu consigo detectar a minha influência nessas referências, nesses estudos. Então, vai saindo um corpo, né, dessa linha, dessa pesquisa que a gente vai se colocando a fazer. Então, eu acho que as principais bases, assim, desse corpo que eu venho construindo é de técnicas teatrais, né, muito da dança contemporânea, um pouco do balé clássico, que não tem como estar ali, mas o balé clássico eu tento me desprender, eu uso alguns elementos principais que eu acho que fortalece a expressão, o corpo cênico, mas eu não gosto muito do clássicozão, né, porque ele vai para uma linha mais fechada, rígida, que não é interessante para o meu trabalho, porque eu venho descobrindo dentro dele. Mas está por aí, nesse lugar. Mas uma das ferramentas que eu mais gosto de usar é o estudo da consciência corporal, né? Então, o que é um corpo consciente, como esse corpo se movimenta, trabalhar essa presença do aqui e agora é uma coisa que funciona muito para mim. Então, no momento em que eu estou ali na cena, trabalhando o improviso cênico em dança, eu tô com esse corpo consciente no aqui e agora, tudo morre e só o que está sendo feito ali é o que interessa, e dali vai saindo, vai caminhando. Legal, né? Já que tu... Espero que eu tenha espero que eu tenha sanado a tua curiosidade. Sim, em parte. Em parte sanou. Não, brincadeira. Eu já imaginava que realmente você trazia esses elementos assim, e algumas coisas que eu acho que até a gente já tinha conversado antes, sim, né? As influências que você teve. Mas assim, agora mais uma dúvida também, é porque, né, a gente sabe que você trabalha muito com o corpo, né? Você também é professora de dança. E você, talvez no meio artístico, você já trabalhou em diversas vertentes, né? Você fez teatro, você também trabalhou com audiovisual. Recentemente você até participou de um clipe, né, da Gabrielle, que é um clipe belíssimo, né? Lindo, lindo, lindo. Algo não encaixa mais, gente. Assistam no Perfeito. YouTube, Gabrielle. Aquela que faz o meu... Estamos aqui para isso mesmo, pode fazer. E você trabalha em diversas formas, né? Você escreve, né? Você também se propõe a criar, né? Então, você trabalha em várias expressões artísticas. E agora a pergunta de ouro. Qual a que você prefere e por quê? Nossa, não faça isso. Faço sim. Que sacanagem. Olha, eu me considero uma atriz pesquisadora e multiartista. Eu cheguei recentemente a essa síntese, porque eu acho que é isso. Realmente, eu já participei de muitas linguagens e eu acho que é isso, sinceramente. Você escolhe um foco, que no meu caso é atriz. Eu me encontro muito no teatro, nessa parte da dança-teatro também, que o Dançando com o Caos tem muito disso, tem a cena, tem a dramatização, né, muito do teatro, mas também a dança.
mas eu me coloco muito nesse lugar como atriz pesquisadora. E a multiartista, eu acho que é essa atriz que está ali no teatro de rua, está no teatro italiano, está no audiovisual, está na composição musical, eu também já compus músicas, então, sabe, está na dramaturgia, porque está no artesanato, enfim, é muita coisa, porque eu sou curiosa, eu gosto de aprender, e eu acho que uma coisa alimenta a outra. Para mim, a minha grande paixão, assim, é artes cênicas. Isso já está definido, sabe? Eu amo artes cênicas. Assim, tudo que é cênico, para mim, me fascina muito, me brilha muito os olhos. Então, eu acho que o teatro, ele sempre vai ser o ponto de início, que foi e até hoje está muito presente nos meus trabalhos, e eu quero que permaneça muito e que eu consiga evoluir dentro dessa linguagem, né? De ser uma artista honesta, coerente com o que eu falo e com o que eu faço dentro da minha arte. Eu ainda acho que eu tenho muito que aprender e eu tenho me orgulhado muito da minha trajetória, porque, como o Anderson comentou, né, aqui em Rondônia, para a gente ser artista, às vezes a gente tem que ter 3 trabalhos para conseguir fazer a nossa arte. Eu sou essa artista que precisa estar ali, né, trabalhando um pouco no comércio e tal, para estar aqui, graças a incentivos, né, de fomento para a cultura, para a arte, para políticas públicas voltadas para a arte e cultura. Parece que isso está começando a mudar um pouco, eu começo a ter mais esperança, porque a gente, como artistas que está sentindo o efeito da Aldir Blanc, que é uma política pública voltada para a arte e cultura, a gente começa a perceber que existem outros meios. Talvez a gente consiga, sim, ter artistas profissionais, se estruturar, né, empreender a própria arte, que é uma coisa tão nova para mim, mas que tem me dado ânimo, né, para estar nesse lugar. Então, assim, hoje eu consigo me colocar perfeitamente nesse lugar como atriz pesquisadora e também como multiartista. Não me pergunte isso do que eu prefiro, porque eu acho maldade. Eu gosto de explorar um pouco de tudo, mas acho que o teatro é um grande portal, assim, que eu gostaria muito de sempre estar pisando nesse palco, nesse tablado durante todos os trabalhos aí. Pegando como... É legal, o quanto que uma lei de fomento, eu tô vendo, para essa questão da pandemia, a quantidade de trabalhos artísticos que estão saindo eu sei que não é fácil, não estou romantizando, mas sim, tá saindo algo aí, e esse algo tá dando gás para a nossa arte continuar respirando e permitindo artistas de grande potência se mostrarem e estarem aí sobrevivendo. Né? E quem sabe... Pode falar! Muito, muito, é isso. E tem uma frase que eu ouvi esses dias, na verdade eu li, que eu achei muito foda, que eu acho que define muito essa questão do que a gente está falando sobre a Aldir, que muita gente pensa que é muito difícil ser artista, né? Principalmente pensando no Brasil. Mas ninguém pensa o quanto é difícil para um artista não ser artista. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito cruel, sabe? Então, a possibilidade de a gente conseguir realizar esse ofício de forma digna, que é sendo pago pelo nosso trabalho, e não só pago, mas bem pago, é fundamental para, como qualquer profissão, como administrador, como médico, como um advogado. É muito importante ver a importância de movimentos como esse. E eu acho que a gente só vai ver mesmo o efeito que está acontecendo em Rondônia. Então, tudo que está acontecendo agora é muita coisa. E eu acho que a gente só vai sentir a consequência daqui a uns anos. 1 ano, 2 anos. A gente vê o que deu. O que fomentou e como que isso alterou a realidade de um Estado, né, essa arte e cultura. Lembrando, já aproveitando, que estão tendo reuniões para produtores culturais a respeito da
de Blanc. Se informe se você é artista local, se você trabalha com arte na sua cidade, porque precisa se unir, né, pra falar sobre essas coisas, senão vão continuar aí com essa síndrome do vira-lata, né, do artista, é um hobby, tá, massa, pode ser um hobby, mas se não for você ficar nessa sofrência, vamos se movimentar, e chega junto que quanto mais gente no movimento, melhor. Inclusive, a de Blanc é o resultado de um movimento, a gente sabe, né, e por outro, aí a gente não ia estar sendo auxiliado, né, é uma lei de emergência. Show. O finalzinho agora ele saiu um pouco, acho que a transmissão ela deu uma falhada. Só checar aqui. Andressa, na escuta? Andressa, tá me ouvindo? Cara, a Andressa falou um negócio muito legal, só que travou total. Travou, né? É. Realmente deu o pouco que deu pra pegar, deu pra ver que ela falou, né? Um negócio bem interessante mesmo. Você vai ter que falar de novo, Andressa, porque o que você estava falando fazia total sentido, mas travou. Por favor. Travou de qual parte? Foi na finaleira. Eu parei de falar, começou a travar. Pronto, foi quando a Paulina falou e começou a falar. Fala de novo aí pra gente. É porque eu tava descarregando o meu celular, desculpa, gente. Aí agora eu coloquei no carregador e parece que voltou. Eu esqueci que vídeo vai muito rápido a carga. Eu não sei de qual parte eu parei, desculpa. Não, eu terminei de falar que era bom ter o apoio de leis para os artistas terem o fôlego para sobreviver. Aí você falou um negócio muito legal. Sim. E começou a travar. Ah, eu acho que você vai ter que falar de novo para ficar registrado. Oh, meu Deus, tá bom. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Coitada antes de agora, né? A falar. De retomar. É justamente essa questão do artista, né? Tá fazendo tudo, tá trabalhando com tudo. A gente viu nesse edital, principalmente essa questão do não só fazer a arte, mas também tem que se preocupar em contratar gente, em fazer edital. E a Andressa, né, que ela também propôs projetos, né? Ela tá por dentro de como que isso é trabalhoso, de como que isso é custoso. E para um artista, um erro desses, às vezes você fica sem poder trabalhar, né? Fica sem poder fazer a sua arte. E basicamente, né, o artista hoje, ele ele bate o escanteio e vai para a área e ainda cabecear, né? Tem que se desdobrar, né? E pegando, né, o que tu falou e que tu vai falar agora pra gente, né? Eu acho que a gente está também num momento único, né? Trazendo justamente isso que a Paulina falou, né? Esse fôlego, né? Que muitos artistas estão tendo, né? Essa voz que eles estão tendo, isso pelo menos está sendo bem interessante pra gente agora. Com certeza, e principalmente enquanto rondonienses, né? Porque a gente nunca teve acesso a tanto recurso direcionado para arte e cultura. Então, o que está acontecendo agora é histórico, e eu acho que a gente só vai sentir o efeito daqui a um tempo. Daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai perceber o quanto isso alterou a nossa realidade, a nossa forma de olhar políticas públicas, e é muito importante que a população também perceba isso. Então, enquanto artista, a gente precisa conscientizar a população do que está acontecendo. Vocês só estão vendo esse vídeo agora porque teve recurso de políticas públicas voltadas para a arte e cultura rondoniense. E aí você para e pensa, poxa, é muito massa esse projeto Elipses, fala de coisas muito importantes e necessárias, que afetam a educação e a conscientização de uma sociedade. A importância de projetos como esse, né? Então, a gente, enquanto artista, não tem como se desvincular da política. A gente precisa parar de neutralizar as coisas, né? Então, eu acho que ressaltar a importância de leis como essa é muito fundamental. Eu me sinto, assim, muito, muito privilegiada, porque eu sei que eu estou numa geração que está sendo privilegiado por oportunidades como essa. Se a gente vai parar para ouvir os mais velhos, a gente vê que o negócio é babado, né? Então, usar também dessa oportunidade que a nossa geração tem e usufruir disso para criar força
né, se a gente vai estudar sobre a Lei Aldir Blanc, a gente descobre que isso foi feito, ó, há muito tempo. Era um fundo que foi criado lá em 2002, 2004, por aí. E aí você vê que só agora esse dinheiro foi disponibilizado. Olha que louco isso. Então, estudar sobre essas coisas é muito fundamental, né, gente? Enquanto pessoas que trabalham com arte e cultura. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu vi uma frase muito massa esses tempos que me fez refletir muito sobre essas coisas, que é: todo mundo fala o quanto é difícil ser artista, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas muita gente não para pensar o quanto é difícil para um artista não ser artista. E aí, tipo, cara, eu acho que essa frase fala muito, né? A gente muitas vezes fica nessa loucura de tentar fazer a nossa arte, mas eu preciso ficar aqui um pouco no meu trabalho, porque eu preciso me sustentar, preciso comer, pagar minhas contas. E, na verdade, a arte é um trabalho. A gente dedica energia para aquilo, a gente pesquisa, estuda, aprimora, vai se capacitar, vai pagar curso, vai fazer horas e horas de oficina. Isso tudo é trabalho, né? Então, assim como qualquer outra profissão, a profissão do artista precisa ser validada e parar de entrar nesse lugar de marginalização. E a gente, enquanto artista, é que vai mudar isso, porque enquanto a gente ficar nesse complexo de vira-lata, a gente nunca vai sair do lugar. Então, mais uma vez, a importância também da gente se movimentar, se unir e encontrar força no coletivo. Porque é isso que nos salva. Se a gente ficar nessa coisa do individualismo, vou fazer só o meu, não quero conversar com ninguém, não vou falar com fulano porque fulano me ofendeu. Colega, não vai dar certo. Né? A Aldir Blanc é uma prova disso. Ela só está acontecendo porque teve um movimento muito forte que lutou para que ela acontecesse. E também tem um movimento aí para que ela se mantenha, né, e que coisas assim sempre aconteçam, coisas, né, políticas assim públicas sempre aconteçam. Então eu acho que é a gente se conscientizar desse presente. Muitas vezes é difícil, né, porque não é um presente fácil, mas a gente tem que estar atento e forte mesmo, porque se a gente, né, como o Anderson mesmo comentou, se a gente não tiver com esse cuidado mental, espiritual, emocional, físico, a gente vai se abalar, porque é para isso, é para que a gente se abale e perca força. Eu acho que vai por aí um pouco do que eu estava falando. Mas é isso, e essas coisas afetam muito o meu trabalho, né? A gente vê aí uma cena com o título de Dançando com o Caos, eu acho que define muita coisa. Porque tudo que está acontecendo nessa atualidade vai entrar no que eu estou criando. E eu acho que isso já é inconsciente meu, assim, eu já entrei tanto nesse feeling que acontece. E aí o que eu vou criando é muito do que eu estou vendo, consumindo, observando de mim, do outro, desse todo onde a gente está, e vai por aí. Que eu falo muito também, mas eu acho que as falas são necessárias. Todas necessárias, todas necessárias. Todas necessárias, isso mesmo. Ainda bem que agora eu posso falar e ninguém pode me calar. Jamais, nunca será Parece calado. que o jogo virou, hein, patriarcado. Sentiu um recalque agora. Boa. Bom, então eu vou agora para a última pergunta. E eu vou ter que ser sincero, essa pergunta eu roubei. Essa pergunta eu roubei de você, Andressa. Essa pergunta... Roubou como artista, você... então não é totalmente um roubo. Oi? Roubou como um artista, então não é totalmente um roubo. Essa pergunta, né, você fez ela recentemente no Instagram, justamente acho que tendo em vista, né, esse nosso debate, né, que a gente iria fazer a live, mas que acabou não acontecendo. E você até chegou a comentar, chegou a conversar bastante, só que, cara, ela é muito boa. Eu falei, não, tenho que colocar ela aqui, bicho. E eu quero que você fale sobre isso, né, que é como o lugar que você está afeta a sua arte. Nossa. Tu é danado, né, Diego? Tu é danado, é babado, colega, olha. Cara, eu acho que afeta quando eu vou comer, quando eu vou andar na cidade, quando eu vou me relacionar com as pessoas,
quando eu me olho no espelho, quando eu vou parar para ver o Rio Madeira, quando eu vou ouvir dos mais velhos as histórias que existem aqui, quando eu vou conversar com a Márcia Moura, quando eu vou conversar com o Eliseu Braga, quando eu vou ler um livro de um autor, de uma escritora rondoniense, tudo isso altera o que eu crio, sabe? Afeta no que eu crio. E tudo isso está relacionado com esse lugar onde eu estou, onde eu vivo. É esse clima que está fazendo eu fazer essa live aqui suando, pingando, isso afeta tudo. Afeta o que eu falo, o que eu penso, né? As emoções que fluem para trocar aqui com vocês. Então, tudo isso é esse lugar amazônico, lindo, maravilhoso, e que também está sendo muito agredido, muito violentado a partir dos seus povos originários, a partir das pessoas que ancestralmente fizeram esse lugar se manter tão incrível, sabe? Então, tudo isso afeta o que eu crio. E eu amo ser afetada por esse lugar. Às vezes é muito difícil, porque vocês sabem bem a realidade amazônica, rondoniense, né? A gente vê que muita gente lucra em cima desse lugar. Ciclos e ciclos. Ciclos e ciclos. Ciclos e ciclos de muita exploração migratória, principalmente. Então, perceber que isso também faz parte de quem eu sou, né? Que muitas vezes é difícil me olhar como uma colonizadora também, mas é isso, eu preciso admitir para transmutar esses pensamentos e decolonizar o pensamento, o modo de falar, de agir, de me relacionar. E eu acho que eu tenho aprendido muito mesmo quando eu paro para ouvir os povos originários, que eu acho que tem muito a ver com esse lugar que afeta a gente, né, no sentido Rondônia, Amazônia, Norte, porque eles são muito sábios em relação a como a gente deve se relacionar com o outro e como isso afeta a forma como a gente se relaciona com um todo. Entende? E é óbvio que isso vai partir de um autocuidado, de uma autoobservação, de um autoamor, né? Então, ouvir os mais velhos, os saberes ancestrais tem nutrido muito, assim, o meu caminhar nas minhas criações, e tem me feito olhar para esse lugar com olhos mais generosos, menos colonizadores, sabe? Tem me curado muito ouvir esses mais velhos originários. Sim. Pergunta dificinho. Como eu disse, né? Roubei de você, né? Bom, galera, acabamos. Isso daí foi a última pergunta. Peraí, acabamos não. Acabamos não? Então manda. Não, porque agora eu quero saber de você, Diego. Opa, então traz. Que o teu lugar afeta a tua criação. Boa. Tá pensando que tu vai sair imune. Então, o crente já tava, né? Tava indo embora. Olha, Andressa, respondendo essa pergunta, e cara, eu pensei muito nela. Eu diria que, na verdade, eu só consigo fazer arte a partir do momento em que eu consigo assimilar o lugar que eu vivo, o lugar que eu tô. A gente fala de elipses, né? São diversas cenas, são diversas histórias, mas tem um grande detalhe, e eu tentei trazer isso pro filme, não de uma forma direta, mas quando você tem o Evaristo falando que a cidade é testemunha de tudo que está acontecendo, o personagem principal de Elipse é a cidade. É a cidade de Porto Velho. É a cidade que testemunha, é a cidade que vê o choro, que vê a angústia, que vê o sofrimento. Mas aí entra o grande detalhe, a cidade ela não fala nada, a cidade ela só observa. Então, a partir do momento em que eu consegui, né, também, vamos dizer assim, perceber isso, né, eu tentei dar uma voz, né, dar uma forma, né, dessas vozes se expressarem, né, mas sem sombra de dúvidas, né, eu acho que hoje, na realidade que a gente vive, no momento, né,
político, no momento social. São essas válvulas de escape, né, que a gente tem para poder se expressar, para poder a nossa imaginação, né, ter onde né, sair, onde poder encontrar, né, outras vozes também. Então eu diria que, de certa forma, hoje eu, Diego, se eu posso me considerar um pouco de um artista, foi justamente a partir do momento em que eu reconheci o ambiente que eu vivo e que sim, né, ele vai afetar até o fim da minha vida, a arte que eu me propor a criar, né, a arte que eu me propor a fazer. E é isso, né, que eu diria. Bom, acho que agora... Grandioso. Sim. Bom, galera, gostaria de saber mais algumas considerações, alguma coisa que vocês ainda queiram conversar, queiram tratar. Tá calor que só aqui, ó. Paulina, tá aí? Muito obrigada por ter me permitido participar disso junto com vocês. Mais uma vez, eu que agradeço por você ter aceitado participar. Pra Andressa, você também, incrível. Mais uma vez, um prazer gigantesco poder trabalhar contigo, né? E pode ter certeza que a gente vai trabalhar bem mais ainda, né? Com você também, Paulina. A gente ainda vai trabalhar muito juntos. Todos nós. Assim espero. Sim, todos nós também vamos continuar fazendo, produzindo, criando, né? Assim espero. Né? Essa forma de expressão que faz muito bem para quem recebe, para quem escuta, mas também pra gente, né? Que consegue produzir, sim, que consegue ver, né, um trabalho desse relativamente difícil, mas tá ali pronto, né, feito. E isso é muito gratificante, né? Tá aqui conversando, batendo esse papo. Sim. Vai abrindo tanta janela aqui na cabeça. Eu também tô nessa vibe. Ótimo. Acho que essa foi a principal intenção dessa contrapartida, desse debate, que realmente a gente conseguiu trocar bastante informação, conseguiu, né, ser bem proveitoso, né? Bom, galera, a gente seguiu esse roteiro, né? Seguimos a apresentação, cenas, vimos as cenas. Nosso objetivo, né, elucidar um pouco no processo criativo baseado na realidade, porém tendo como referência o filme Elipses, né? E para encerrar, né, aqui esse debate, essa live, eu trouxe uma frase de um cineasta alemão que, cara, é um dos meus preferidos e que em vários elementos, né, que a gente trouxe aqui em Elipses, eu me inspirei muito nele para criar, para fazer. E a frase dele é a seguinte: não podemos realmente perguntar o que é a verdade. O melhor que podemos fazer é aproximarmos-nos. A verdade não pode nunca ser capturada, não pode ser completamente descrita. Contudo, devemos tentar fazê-lo. O Werner Herzog pensa que, apesar da gente ter tratado a realidade de tudo, vamos dizer que tipo, a gente não trouxe ela na sua substância plenamente, correto? Mas a gente tentou. E a partir disso a gente fez arte, né? É uma dança que chamou atenção, é um texto que foi muito bem construído. São todos esses elementos, né, que compõem a verdade, que compõem a realidade que a gente vive e a gente expôs, né? A gente desnudou para que, né, as pessoas possam refletir. E eu acredito que nesse aspecto a gente foi bem sucedido. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Alguma última consideração? Alguma coisa que vocês ainda queiram falar? Muito obrigada, Diego, pelo convite mais uma vez para participar do seu projeto, que eu admiro imensamente. Paulina, maravilhosa, pela troca, pela generosidade. Eu amo te ouvir falar, eu adoro acompanhar o seu trabalho. Anderson, que não está com a gente, mas veio aqui, contou um pouco. Eu te amo, amigo. Eu tenho muito, muito carinho por você e por todas as pessoas que estavam no projeto, inclusive as que não aparecem no filme, né? Agradecendo aí as pessoas que nos deram apoio, a Elisa, o Vinícius, outras pessoas, né? Tantas pessoas que passam por um filme e a gente não olha e tal. Outros invisíveis. Mas faz toda a diferença, né? Sim, com certeza.
Obrigada por tudo aí. E Elipses, vida longa. Bora circular esse mundo. Com Vamos certeza. trazer mais diálogos. Isso, é o nosso próximo objetivo. Quer agora falar alguma coisa, Paulina? Não. Agradecida por todos os envolvidos. Ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Obrigado a quem for assistir. Lembrando que eu vou lançar, né, na internet o vídeo. E em breve também vou lançar um vídeo com os erros de gravação. Então, o pessoal fica tá bem? Tá, vai vir bastante novidade ainda de início aí, tá? Olha, Diego, só tu não é gravado, né? Aí tu fala Óbvio que era eu isso. que tava Olha, gravando, gente, né? ninguém gravou Não ele. tem como, vai. Deixa, bicho. Bom, galera, é isso aí, viu? Muito obrigado e a gente se vê. Um beijo no coração de todo mundo.